Bem-vindo e bem-vinda aí novamente ao canal. Nessa quarta aula nós vamos estar entrando um pouco mais no texto de Gênesis, mas vamos primeiro ver um pouco sobre os mitos de Enuma Elish e de Gilgamesh, alguns detalhes, enquanto nós lemos esse texto, para poder dar aquela perspectiva, como falei nas outras aulas, de uma leitura fresca ou diferente de que você pode fazer do texto de Gênesis, né? Quanto a eu usar a palavra mito, muitas pessoas podem ter uma aversão a essa prática de usar mito quando você está se referindo a Gênesis, mas eu quero que vocês entendam, fazer um adendo aqui, que a leitura histórica e compreendendo dentro do seu tempo como que aquelas pessoas liam esse texto de maneira literal, como elas entendiam como sendo de fato uma explicação plausível para como as coisas aconteceram no passado, como foi o início de tudo que nós conhecemos, de como os seres vivos se relacionam agora, uma explicação que nós chamamos hoje de mito, né? Não exatamente mitológica, que são duas coisas diferentes que nós vamos discutir também. Isso não significa que, por mais que eles fizessem essa interpretação naquela época, que hoje necessariamente os cristãos e os judeus eles precisam ter o mesmo tipo de interpretação sobre inerrância e sobre o texto não poder falar coisas que não são exatamente como está sendo dito, para que eles possam crer ou ter fé em Deus ou entender como essas narrativas falam sobre aspectos divinos, né, tentam passar para as pessoas sobre aspectos divinos e sobre o relacionamento de Deus com as pessoas, né? Então, esse tipo de confusão que existe é que as pessoas elas tentam dizer que se você não faz uma leitura de Gênesis como sendo história, inerrante e perfeita, você não pode ser alguém que crê, alguém que é um cristão, porque Jesus, porque os apóstolos, porque não sei quem, eles liam como sendo uma história inerrante e perfeita. Não necessariamente, né? Nós temos pessoas que hoje em dia compreendem muito bem como ocorre a evolução, entendem como fato e atribuem a Deus a evolução, né? Então, isso não é necessário. Porém, isso não significa que nós não podemos também aprender com o texto coisas. Então, eu não vou me ater muito a isso, mas queria fazer esse adendo. Voltando a esses mitos interessantes, né, que vão nos trazer uma luz sobre isso, nós vamos ler primeiro os dois primeiros versículos, aqui no caso, de, de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É importante nesse começo aqui, e você vai ver várias vezes eu dar esses toques, que muitas vezes as traduções elas fazem interpretações para você que não necessariamente são interpretações como se diz, interpretam corretamente como a linguagem hebraica estava sendo usada, por isso que novas traduções às vezes são até boas de você verificar e comparar. Mas se você olhar em traduções provavelmente em inglês, você vai achar diferente disso, né? No princípio, por exemplo, essa palavra aqui, que é o Bereshit, né? Que é Bereshit aqui, que é colocado com a que você pode ouvir aqui, ó, né? Bereshit. Aqui colocado com a preposição junto, né? Essa palavra aqui, né, que você pode ver na Bíblia interlinear, que eu vou colocar aí na sua, tá aqui, ó, Bereshit, né? No começo, ela tem o sentido, e eu vou também colocar um outro recurso aí, que caso você possa ouvir em inglês, né, se você entende inglês, que são alguns dos especialistas que eu consultei para fazer essas aulas também, né, que é a Christine Hayes, que ela é especialista, então eu vou citar aqui várias vezes as interpretações dela sobre as palavras em hebraico também, né. Christine Hayes está aqui tá livre no YouTube, você pode ver aulas de Yale, né, muito boas essas aulas, e ela faz interpretação que hoje já, inclusive, se você tiver NVI com notas de rodapé, eles têm na nota de rodapé lá, por exemplo. Que no início, né, essa coisa aqui dizendo assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, na realidade,
a melhor tradução seria: no princípio, quando Deus estava criando, né? Enquanto ele estava fazendo, então, é como se fosse uma coisa que está acontecendo naquele momento. Você está observando naquele momento as coisas acontecendo. Enquanto que a forma como está traduzido aqui, fica aparecendo aqui. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra, acabou. Né? Já criou. Não. No princípio, aqui, que é a primeira palavra que dá origem a Gênesis. Gênesis é tirado da transliteração do grego, Gênesis, só que em hebraico seria Bereshit, aqui, né? Então, no princípio, seria enquanto está fazendo. Quando Deus começou a criar os céus e a terra sem forma vazia. Seria mais ou menos assim a tradução melhor. Então, quando ele estava criando, e é interessante porque essa mesma palavra que é usada aqui, o equivalente é usado na linguagem do Enuma Elish, que nós vemos aqui, né? Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Tá. Quando nos altos céus não era mencionado, tá vendo? Esse quando aqui, ó, é a mesma coisa que no princípio lá. E o Enuma Elish é exatamente essa aqui, ó, quando nos altos. Esse é o nome do livro. Quando nos altos é Enuma Elish. E Gênesis, no princípio, é o nome do livro de Gênesis. Então você vê como os paralelismos aparecem aí. Enfim. Agora, vamos olhar aqui o Enuma Elish, como que acontece a criação do Enuma Elish, e eu vou fazer um resumo depois. Então, no Enuma Elish, ele fala assim: quando nos altos céus não era mencionado, e a terra embaixo ainda não tinha nome, eu primitivo, isso aqui é interpretação, né? Não tem no texto. Apsu, que os criou, e o caos, Tiamat, Mumu Tiamat, alguns põem entre aspas aqui, entre parênteses, às vezes, a mãe de ambos, as suas águas foram misturadas umas às outras. Que águas são essas? Ele está falando das águas que são águas que não são salgadas, que são as águas que vêm do céu, né? E as águas salgadas que são do mar, né? Que ficam embaixo, né? Então essas águas são misturadas e essas águas são Tiamat, né? São Tiamat, a mãe, né? Primitiva aí, né? E nenhum campo fora formado, não se via nenhum pântano, né? Não tem terra, mas só tem águas, certo? Quando nenhum dos deuses havia sido chamado à existência. E aí ele chama esses deuses, né? E aí ele cria Lamu e Lamahu. E aí ele vai aqui, vai falar várias coisas e vai criando vários deuses diferentes. A partir, né, desses dois procriadores iniciais, né? Apsu e Tiamat. Né? Que mais nós vamos ter aqui? Continuando a história do Enuma Elish, o que vai acontecer? Esses deuses criados desses dois princípios, macho e fêmea, Apsu macho e Tiamat fêmea, eles não vão gostar disso. Apsu e Tiamat não vão gostar de como os deuses agem. Né? Basicamente vai haver uma certa intolerância, né? Uma certa hostilidade entre os deuses criados e esses dois princípios, digamos aí, eternos, que não se fala sobre como eles foram criados, né? E havendo essa disputa entre os dois, ocorre um plano, né, de se matar os deuses que são os próprios filhos deles, né? E só que aí o que acontece? Os deuses eles matam Apsu, né, o pai, né, o primitivo pai aí, primeiro, e Tiamat fica enfurecida. Tiamat, que seria essas águas, né, primordiais, fica enfurecida e junta um exército dela com um general Kingu, né, que seria como se fosse um deus também, Kingu, e vai tentar massacrar, né, esses deuses que seriam os próprios filhos dela. E aí o que acontece? Nessa batalha, e aqui eu vou pegar um trecho que está nesse outro livro, que é do Arqueologia do Velho Testamento, do Merrill F. Unger. Não recomendo esse livro se você quer ler um texto que seja, digamos assim, mais impessoal e mais imparcial em relação às evidências arqueológicas, porque esse texto, o que ele faz? Basicamente, ele é um PhD aqui, professor do Seminário Teológico de Dallas. Ele vai dizer várias evidências do Antigo Testamento, mas o que ele faz? Ele faz uma leitura enviesada em relação à sua crença, né? Então, ele não faz uma leitura
imparcial como você vai ver em textos acadêmicos, né? Mas aqui ele tem alguns trechos importantes desse que estão mais rápidos de achar do que nesse daí que está escrito aqui, mas você pode achar também nesse da internet, né? E o que acontece? Os deuses que foram criados, eles juntam o general deles, né? Tem o Kingu de um lado com seus exércitos de Tiamat, e do outro lado tem Marduk, e eles pedem para Marduk, que no caso é um rei também, né? É um rei, inclusive, da época. Existem registros babilônicos, né? Desse rei babilônico. E eles pedem a esse rei, que é um deus, né? Que seja o líder do exército deles contra Tiamat, né? E só que esse Deus, o que ele diz? Ele diz, olha, Marduk fala, se eu for fazer isso, eu vou querer que vocês me coloquem numa posição de majestade sobre vocês. Eu vou ter que ser o Deus Supremo aqui, né? Se eu for o Deus Supremo, aí eu posso fazer isso. Aí eles concordam com Marduk e Marduk se torna o general deles e vai enfrentar Tiamat. Aí existe uma luta, né? Aí aqui essa luta que eu vou fazer uma leitura aqui, né? O Senhor, aqui tá falando sobre Marduk, né? Olha a palavra, o Senhor aqui também, né? Usando, né? Então eles entram em combate, aí fala, o Senhor abriu a sua rede e a envolveu. O mau vento, que vento é esse? Vento, sopro, espírito, né? O mau vento, seguindo-se-lhe, fez soprar na sua face, na face de Tiamat. Quando Tiamat abriu a boca para devorá-lo, então Tiamat tentou devorá-lo, ele sopra, né, e impede isso de acontecer. Ele fez soprar o mau vento de forma que ela não pôde fechar os lábios, não pôde engoli-lo, né? À medida que os ventos uivantes encheram seu ventre, cortou as suas entranhas e transpassou-lhe o coração. Quando ele havia subjugado, destruiu a sua vida. Jogou a sua carcaça por terra e se colocou de pé sobre ela, né? Numa situação de dominação, né? Se coloca sobre ela. E aí o que ele faz? E é interessante, e aqui vai ser a continuidade do que vai acontecer em Gênesis também. O Senhor repousou para observar o seu corpo inanimado, o corpo de Tiamat morto, para ver como ele poderia dividir o colosso, criar coisas maravilhosas com ele. Abriu-a em duas partes, como um mexilhão. Mexilhão que tem uma concha. Parte de cima, parte de baixo. O que ele faz? Abriu em duas partes. Né? Vai lembrando do que se fala em Gênesis. Abriu em duas partes. Metade dela colocou no lugar do céu. Fez o firmamento. Né? E fixou os limites e postou guardas. Né? Então, como é que é isso aqui? Eu vou fazer um desenho aqui para poder explicar melhor aqui. Né? O que ele fez? Ele corta esse corpo no meio aqui, né? E em cima ele fez o céu. Embaixo, né? As águas de cima e as águas de baixo. E aqui ele posta. Interessante, posta guardas aqui. Guardas para fazer o quê? Guardar as comportas do céu, que nós vamos ver lá na frente quando fala sobre dilúvio, as comportas do céu, né? Em Gênesis, por exemplo. Porque essa mentalidade, essa forma que eles viam o mundo, né? Essa era a visão de mundo que eles tinham, como sendo né? Um globo, né? Como se fosse um globo assim, mas não um globo terrestre esférico, né? Como um globo de neve, né? Então você tem aqui as pessoas aqui embaixo, você tem as águas aqui embaixo, e você tem as águas aqui em cima, né? Que não caem. Por que elas não caem, essas águas? Quando as comportas estão fechadas. Então essas águas ficam separadas ali, né? E aqui fica o céu, né? Seria onde está separando, né, as águas de cima e as águas de baixo. A água de baixo seriam as salgadas, que eu falei que as misturadas lá, né? E as águas de cima doces, né? Que formam também os rios e etc e tal, né? Enfim, essa visão aqui. E aí ele fala depois ainda, né? E ordenou-lhe que não lhe deixassem escapar a sua água.
Ele atravessou os céus e examinou as suas regiões para ver se as comportas estavam fechadas, né? Colocou-se em posição oposta a Apsu. O Senhor mediu as dimensões de Apsu. E uma grande estrutura corresponde dele, ele estabeleceu... agora aqui eu já não sei exatamente sobre o que ele está falando. Mas enfim, depois nós vamos falar sobre o homem aqui. Mas o que é interessante aqui, quando você compara com o texto de Gênesis, né? Vou colocar aqui o texto de Gênesis. São duas coisas principais, né? Primeiro, como que como que a descrição, e aí no caso aí você vê que no livro de, né, no época de Enuma Elish, o criador, que é Marduk, enfim, do que nós conhecemos por céus e terra, ele é um deus que é formado muito depois. Então, ou seja, o épico de Enuma Elish, ele vai dar a ideia de que o deus criador ali desse épico, ele é alguém que veio depois de outros seres, de outras coisas, né? No caso desses seres primitivos, né? Que seriam Apsu e Tiamat. Né? O que eu discordo, inclusive, da visão que é explicada a respeito desses mitos, é que, pelo menos até onde eu consigo ler por esses dados que a gente tem desse mito, por exemplo, de Enuma Elish, é que o Deus do Antigo Testamento, Yahweh, o Elohim, ele é muito mais parecido com os princípios primordiais Apsu e Tiamat do que com, e no caso, Apsu, especificamente, né? Que é o elemento masculino, né? Primitivo aí, sobre o qual não é falado nada, né? Se você ler ali no texto, né? De Enuma Elish, ele vai falar, né? A terra embaixo ainda não tinha nome, e o primeiro primitivo Apsu que os criou, né? E o caos Tiamat, a mãe de ambos. Então você vê que você tem Apsu como sendo um elemento primitivo masculino, do qual não existe nenhuma descrição, nenhuma teogonia, né? Nenhuma mitologia de como ele veio a ser quem ele é, né? Apsu. E Tiamat também não tem uma descrição, ela é simplesmente o caos que sempre existiu. No caso do Antigo Testamento, no Gênesis, que você tem aqui as águas e a face do abismo, né? A trevas cobriam a face do abismo, the deep, né? O abismo aqui. Essa palavra que é usada para abismo, aqui, terrom, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui para a gente comparar. Aqui, ó. Terrom é versículo... Peraí, eu já perdi. O versículo 2, né? Isso. Versículo 2. Então, nós temos aqui versículo 1, versículo 2. The earth was formless and void. Darkness was the deep. Aqui, terrom. Tá vendo? Essa palavra aqui, terrom, que aí eu me reverto ao que a Christine Reis fala. Que aqui, essa palavra seria o masculino, né? Das profundezas, que está significando as águas. As profundezas está se referindo às águas. Esse é o masculino. E Tiamat é o feminino. É o sentido feminino dessa palavra, né? Seria semelhante ao feminino dessa mesma palavra, que é usada aqui no Enuma Elish, né? Aqui, ó. Esse Tiamat aqui é o mesmo que as profundezas, só que as profundezas feminino. E aqui masculino, né? Terrom, né? Aqui masculino, terrom. Então, você vê que existem vários paralelos que acontecem ali. Então, ela descreve, por exemplo, quando ela fala sobre esses mitos, como eu já disse anteriormente, que eu creio que é um pouco diferente disso, ela fala que uma das grandes diferenças evolucionárias que você tem no Gênesis seria que você apresenta a Deus sem apresentá-lo como uma teogonia, sem apresentá-lo como um discurso de origens. Então, geralmente, quando as pessoas abrem o épico, eles estão esperando uma descrição de como foram criados os deuses. Enquanto que no Gênesis você não tem uma discussão de como o Deus foi criado, ele simplesmente é. Né? Que assim, em parte revolucionário, porque o Deus criador da epopeia não são em si somente esses dois, né? Esses dois princípios, mas o que é mais, na realidade, revolucionário, como eu disse, porque você pode comparar Apsu com
Elohim ou Yahweh, e aí não é tão revolucionário assim. Mas o que é mais revolucionário é que não existem dois princípios, fêmea e macho, né? Você não tem dois princípios que é a criação como procriação, né? Então, eu vou até anotar isso aqui para a gente na nossa whiteboard aqui. E o que é realmente, primeiramente, revolucionário aqui, né? De Gênesis, o primeiro ponto que eu diria que é revolucionário é criação diferente de procriação. Então, o que vai aparecer em todos esses mitos que rodam na Mesopotâmia e também, assim, não só no Oriente Médio, como no Egito, né? Você vai ter Deus Ptah, por exemplo, que também fala que as coisas se façam, ele faz como no Gênesis que ele fala e as coisas acontecem. Ainda assim, existe um ato sexual envolvido, né? Alguns deuses, por exemplo, do Egito, inclusive, eles têm a questão de sêmen entrar na boca do deus, né? Então, todo esse tipo de coisa. Então, para os antigos, criação tem o mesmo sentido de procriação. Então, sempre existe uma, uma, um masculino e um feminino, né, que vão se procriar e então gerar alguma coisa, né? Então, nesse caso aí, do Enuma Elish, eles geram o que primeiro? Eles não geram primeiro o mundo, eles geram primeiro os deuses, né? E por sua vez, os deuses, e com Marduk, né, vão criar o universo como nós conhecemos hoje, matando Tiamat e fazendo isso. E aí, outro detalhe que entra, né? Quando nós lemos em Gênesis aqui, vamos voltar lá em Gênesis. Nós lemos em Gênesis aqui. E disse Deus, haja luz e houve luz. E que a luz, viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamam a noite. E assim ele vai fazendo. E Deus disse, haja águas. E Deus disse, e vão acontecendo as coisas. Quando você, se você tivesse naquela época e tivesse lendo isso pela primeira vez, o que aconteceria com você quando você tem toda essa cultura diferente de como são os mitos de criação? Quando você ouviu, no princípio Deus criou os céus e a terra, quando Deus estava criando os céus e a terra, você já ia tirar a sua bandeja de pipoca e já ia começar. Tá, e agora? Quando que vai começar o sexo e a luta, né? Por quê? Primeiro, o sexo, que é a procriação, porque não tem elemento masculino e feminino, não tem procriação para a criação das coisas. Primeira coisa que é diferente. Ué, peraí, eu paguei para assistir o cinema aqui e essa história aqui não é a que eu paguei para ouvir, né? Isso aqui tá diferente, né? Segunda coisa que você ia achar que você pagou para assistir no cinema um filme de ação e você chega lá é um filme de filosofia, né? De coisas conceituais. Ele falou e as coisas aconteceram. Mas peraí, cadê a batalha? Né? Lá no Enuma Elish você tem Marduk com seu exército e contra o Kingu, que é o exército da Tiamat, e eles lutam e eles batalham e cadê o sangue? Cadê né? Eu paguei para ver sangue aí. Onde está isso? E é exatamente isso que é polêmico e revolucionário também no texto de Gênesis, né? Deixa eu fechar aqui novamente. Então, qual que é o segundo ponto aqui? Nós temos evolucionário de Gênesis, né? O segundo ponto é que nós temos a criação como sendo diferente de uma batalha. Então, não existe batalha, não existe oposição de forças. E que nos leva também a um terceiro ponto, que é Deus, aqui no caso Elohim, né? Elohim aqui no caso é deuses, né? Mesmo que deuses. É usado no plural como majestade, né? Como se diz, vossa majestade. Então tá falando sobre Deus, um Deus só, mas ele fala deuses, né? Elohim.
né? Então esse Deus ele é absoluto, né? Como assim absoluto? Ele é absoluto porque não existe ninguém opondo à vontade dele, não existe ninguém se opondo a ele, não tem ninguém se opondo a ele, não tem, não existe uma batalha, né? Como foi que eu falei aqui antes, né? Não existe uma batalha. O que ele fala acontece, né? Não existe uma origem, né? Dele também, né? Ele não tem um fim, né? Então você não vai ver uma descrição dele como sendo um ser que pode morrer em batalha, que alguém pode feri-lo, né? Acontecer alguma coisa com ele, porque você vê como são os deuses ali na descrição de Enuma Elish. Como são, inclusive, os princípios ali, Apsu e Tiamat, que são, inclusive, anteriores aos deuses. Eles morrem, né? Eles têm corpos, né? Eles são materiais, né? Você vê aqui, no caso, essa primeira descrição que seria de Elohim, né? Vai ser um pouco diferente, inclusive, das descrições quando se usa Yahweh, né? No texto. Quando você usa... Eu não vou arriscar aqui, não, mas vou colocar só 3 letras aí. Yahweh, quando se usa Yahweh, que é um pouco mais antropomórfico, quando se usa Elohim, você não tem nenhuma descrição de um corpo, é simplesmente o que? Um vento, né? Como a gente lê lá no versículo, né? Então a gente lê, por exemplo, lá no versículo de... Vou voltar. Você lê aqui no versículo e fala aqui, ó. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essas águas que são as profundezas que representam o caos, né? O caos da mesma forma que está aqui em Enuma Elish, novamente. E essa tradução espírito, que também a Christine Reis ela faz uma contenda em relação a isso, é uma interpretação anacronística dessa palavra que seria ruá, que na realidade, se refere a vento, né? E esse vento, com o tempo, em outros textos bíblicos, foi sendo interpretado como espírito, né? Enquanto que, na realidade, o sentido original é vento, assim como você aparece aqui numa Elish, né? Quando você tem naquela batalha que eu descrevi, que fala sobre Marduk, né? Não está aqui na nossa tela, mas eu vou ver se eu encontro aqui, peraí. Aqui, achei para vocês. Então, o que ele vai dizer? E o vento mau estava atrás dele e soltou na face dela, como Tiamat abrisse a sua boca em toda a sua extensão. Ele introduziu o vento mau enquanto ela não fechou seus lábios. Os terríveis ventos se encheram o seu ventre. Então você vê que, da mesma forma que Marduk, aqui no caso ele usa um vento, aqui esse Deus específico de Gênesis 1, ele é o próprio vento, né? Ele não está gerando vento, né? Esse Deus aqui, no caso, ele é o próprio vento que se move sobre a face do abismo, né? De Tiamat, né? Ou, no caso aqui, do abismo no masculino, né? Então, o que nós temos aqui? Nesse caso, esse Elohim, né? Ele é, em parte, imaterial, né? Imaterial, né? Como um vento do ar, né? Que vai ser mais para frente entendido como espírito, né? Pelos próprios escritores bíblicos, né? Vai ser entendido mais à frente como espírito e pelos intérpretes também, né? Mas que significa o vento, né? Vento esse que ele vai usar também, inclusive, no capítulo 3, quando forma o ser humano, né? Que ele inspira o seu espírito, ele coloca o vento, né? Ele sopra o vento, né? Para formar o homem, né? Esse vento é esse vento aqui, né? Espírito, né? E aí um quinto ponto que aparece aqui também, né? Principal, é o de polêmica, é a desmitologização, né? Mitologização. Que provavelmente não existe em português, eu procurei em português, aparentemente não existe, né? Mas
Em inglês existe essa palavra, né? Então eu estou fazendo uma transliteração praticamente do que está em inglês, né? Demitologização, né? Que é que esses elementos que vão aparecer na narrativa de Gênesis 1, né? As águas, né? Que são esse caos, as estrelas, o sol, todas essas coisas são, em parte, são dadas como se fossem, não tivessem vida própria, não tivessem consciência, diferente do que acontece nos demais mitos dessa época, e especialmente em relação a Tiamat, né, que seria essas águas, né, que é, digamos assim, o material, a matéria-prima, né, digamos assim, né, a matéria-prima, né, a matéria-prima da criação, em Gênesis são duas, né? No caso, primeiro são as águas, né, que são as profundezas, na realidade aí seria uma tradução mais próxima, profundezas, que seria semelhante a Tiamat, mas aqui são desmitologizadas, não é um ser, né, que luta, que tem sangue, que vive, né, não é um ser primordial, são simplesmente águas, né, mas representam sim o caos, né, e coloca ordem ao caos. E os outros elementos aqui, no caso, que seriam, digamos, quase que um material, mas não é um material, seria a própria fala, né? Fala de Deus, né? E o vento de Deus, né? Espírito, né? Opa, sumiu aqui. Espírito. Aqui, né? E por que eu digo matéria-prima? Porque muitas vezes as pessoas elas falam sobre, quando elas vão falar sobre filosofia e cosmologia, e elas vão falar sobre a origem do mundo, não, porque você acredita que as coisas vieram do nada e não sei o quê. Tanto não cristãos ou cientistas, os cosmologistas, eles não entendem como se as coisas simplesmente vieram do nada. Eles querem entender como as coisas vieram, né, a partir de algo que possivelmente era como um nada, mas não se sabe exatamente o que é. E aqui, no caso da mitologia original de Gênesis, as coisas não vieram do nada, né? Existia, sim, um caos, ao mesmo tempo em que existia Deus, né? Então, essas águas, você vai ver aqui, elas não existe uma descrição específica, né? A gente pode ler lá de novo para você olhar e confirmar, ó. As coisas estavam sem forma vazia, certo? Trevas cobriam a face do abismo, ou seja, o abismo existe aqui já, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, antes da criação, existe alguma coisa. Existe um abismo aqui. Existe um abismo, existe um caos, né, cheio de trevas, e que em muitos poemas, partes poéticas de Salmos, de Isaías e tudo mais, vão se falar sobre demônios das águas, né, do abismo, que se referem exatamente a essa cultura da Mesopotâmia, de que a criação das coisas e dos seres, e dos demônios, e dos deuses, vem a partir do mar, né? Então, o mar, né, e as águas, elas são consideradas como uma matéria-prima para a criação de tudo, né? Inclusive matéria-prima para Deus, né? Nesse caso aqui, né? Então existe uma matéria-prima, né? Inclusive até no caso da criação do homem no segundo mito de criação, que é diferente desse primeiro, se usa o barro, né? Que já foi criado antes a partir da água, então a partir do caos, a partir das profundezas se criou, né? Se fez aparecer a terra e da terra ele cria em parte o homem e coloca o vento. Então, existem matérias primas usadas para se realizar a criação. Então, não é realizado do nada também. O que para algumas pessoas parece ser uma coisa que diminui o poder de Deus, né? Como as pessoas que hoje em dia dizem que não é possível haver evolução porque isso diminui
né, o poder de Deus, né? Então é um pouco uma contradição de termos, né? Porque o próprio mito da criação em Gênesis ele demonstra que para esse mito existe uma matéria-prima qual Deus usa para criar, né, a Terra, que é semelhante ao que acontece de Marduk, né? Só que Marduk, o que ele faz? Tem uma batalha e ele corta Tiamat em duas partes. Aqui não existe batalha, né? Não existe oposição, é um Deus absoluto, mas ele usa como uma matéria-prima basicamente a mesma matéria-prima que é as águas, né? O caos, né? Aí o último aspecto que eu vou estar falando aqui, para ver se eu não fica muito longa essa aula, é sobre os paralelismos da criação aqui em Gênesis capítulo 1, né? Nós temos aqui nos versículos 3 ao 5, nós temos a criação da luz e a separação entre luz e trevas, né? Dos 3 ao 5, esse que eu coloquei como 1 aqui, né? Os paralelismos estão aqui, né? No primeiro dia você tem a criação da luz e a separação da luz e as trevas, e no quarto dia você tem os luminares, um para o dia, sol, outro para a noite, né? A lua. Então, luz e trevas, novamente. No segundo dia nós temos a separação entre águas de cima, no firmamento, né? Aquele lugar onde tem as janelinhas, e as águas de baixo, né? Aqui no bloco de neve, né? No globo de neve que a gente tem da figura que eles tinham do mundo, né? E aqui no 5, né? Que seria no quinto dia, no 20 ao 23, nós temos os seres aquáticos sendo feitos das águas, né? Os seres aquáticos sendo feitos das águas de baixo, né? E as aves do céu sendo feitas das águas de cima, né? Ou seja, do firmamento, né? Que está nas águas de cima, né? No terceiro dia nós temos o aparecimento da terra, né? E a criação das plantas, né? Que no caso que vai vir da terra. Eu vou discutir também, inclusive, como ele faz aparecer esses daí. E no sexto nós temos os animais da terra, né? Todos os animais da terra e mais um homem aqui, né? Mais um homem aqui, que a gente vai discutir mais à frente. E o que é interessante nesse texto aqui? Se você acompanhar quantas vezes ele fala, quantas vezes ele faz algumas repetições, você percebe algumas intenções do autor também, né? A primeira coisa que nós vamos falar não é sobre a que aparece lá na aula da Reis, que é sobre como toda criação ela é criada como sendo tudo bom, né? Eu vou falar isso aí por último. Mas aqui eu vou me focalizar em quantas vezes, por exemplo, se fala disse Deus, né? Se você ver no versículo 3 aqui, ó, do 3 até o 5, vai aparecer disse Deus apenas uma vez, né? Ó. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz disso. Então, ele diz alguma coisa, e depois as outras ações não são da sua fala, são coisas que ele está separando, ele está chamando, ele está fazendo, mas não é dizer, né? Aí você vai ter de novo disse, no versículo 6. Depois disse Deus, né? Que é o que separa entre um dia e outro. Depois disse Deus, haja águas, um firmamento que separe águas e águas, né? Então disse Deus novamente. Aí no versículo 9, nós temos novamente, e aí aqui vai aparecer, veja que interessante, vai aparecer duas vezes. Vai aparecer no 9 e no 11, né? E disse Deus, né? Ajunta-se sol no lugar das águas. E aí no 11 de novo, aqui. Então, disse Deus. Isso no mesmo dia, né? Ou seja, que é para você já reparar essas diferenças que estão acontecendo. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, né? Produzam a sua semente de acordo com as suas espécies, né? E aqui é interessante no versículo 12, que, veja bem, a terra fez brotar a vegetação. Isso vai ser diferente de quando lá na frente, quando existe a produção de seres vivos, que tem fôlego de vida, que ele chama de ter fôlego de vida, esses seres vivos eles só podem se reproduzir através da bênção divina. E aqui, eles não se reproduzem independente da bênção divina. Simplesmente ele faz aparecer a terra e a terra faz brotar essa vegetação. Ele fala, disse Deus para se cobrir a vegetação
e a vegetação se cobre. Ou seja, também existe uma ordem aí no caso que Deus disse para se cobrir a vegetação, aqui no versículo 11, né? Cubra-se a vegetação. Mas não existe a bênção como acontece para os seres vivos, né? É uma coisa que eu vou discutir do capítulo 3 também, que vai entrar nessa questão da reprodução, né? E aí, nós temos no quarto dia aqui, ó, versículo 14. E disse Deus novamente, só fala uma vez só, né? Assim como se falou também aqui, né, ó. Aqui, ó. Falou-se uma vez só aqui também, né? Aqui se repete isso. Aqui já não se repete, ó. Essa coisa, já fica diferente, não. Então, nós vamos ter aqui, ó. Acontece uma vez, no versículo 14. Agora, no quinto dia, nós vamos ter no versículo 20, né? Então, disse Deus, né? Sim, ele usa só uma vez o disse Deus também aqui, desculpa. Ele vai usar aqui também só disse Deus uma vez. Porém, aí vai ter aquele dado novo que eu te falei, né? Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, né? Então, aqui ele vai criar os seres da água e dos céus, que tem fôlego de vida, e vai dar a sua bênção aqui, né? Para se multiplicarem, né? Sem a bênção divina, eles não podem fazer isso, né? Detalhe, né? Aí, versículo 26. Agora nós vamos ter o clímax, que é quase o clímax do que, como eu disse, é um dos clímaxes dessa narrativa. Esse é o primeiro, e o segundo vai ser falar sobre o descanso divino. Segundo o que eu interpreto desse texto, né? Então disse Deus, novamente disse, ele faz o homem, e aqui um detalhe importante, né? Aqui já vão se ver diferenças que fazem a pessoa parar e reparar no que está sendo dito, né? Porque antes se faz as coisas simplesmente dos elementos ali, quais são as matérias-primas, né? A matéria-prima das plantas é a terra. A matéria-prima dos seres das águas é a água, e os seres do ar são as águas do alto, né? Do firmamento, né? Aqui, disse Deus, façamos o homem o quê? Qual que é a matéria-prima? A nossa imagem e conforme a nossa semelhança, né? Então, você vê que no capítulo 3 nós vamos ter ele sendo formado da terra, mas aqui o foco do primeiro capítulo não é na terra em si. O foco dele é de dizer que isso está sendo algo que está sendo feito da matéria-prima principal. Qual que é a matéria-prima principal aqui no capítulo 1? É o próprio Deus, né? É a própria imagem de Deus, né? E por quê? Qual que é a explicação que ele vai dar? Que eu falei sobre a majestade. Domine ele sobre os peixes do mar, vai falar todos esses que foram criados antes, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, né? Eu coloquei aqui, né? Essa figurinha aqui para vocês. Os peixes, as aves, os animais grandes, os animais que são pequenos, que rastejam, né? Rastejam, vamos lembrar da serpente, hein? Se rastejam, e todos os animais se movem rente ao chão, né? Deus criou sua imagem. Quem que ele criou a sua imagem? Ele criou homem e mulher, né? E esse homem aqui é Adão, se eu não me engano. Não é homem a palavra original. Quer ver, ó? A gente olhar lá no interlinear. Seria aqui, nós temos o versículo... Aqui, achei 27. Aqui, Adão, né? Tem o artigo Ra aqui na frente e Adão, né? Esse Adão não é nome próprio, né? Que também lá na frente não é o nome próprio. É terráqueo, né? É um ser que é criado da terra, né? Ou seja, que também vai lembrar lá na frente sobre como ele usa a terra. Mas aqui o elemento principal de criação, é falar sobre a sua imagem, né? Por isso que não vai fazer essa comparação. Você vê aqui, ó, Adão, e logo em seguida fala, na sua imagem, na imagem de Deus, os criou. E vemos que, em comparação com capítulo 2, a segunda criação, ele fala que os dois, né, tanto homem e mulher, né, são feitos, deixa eu ver se está aqui para vocês verem direito. Isso, você vê que
homem e mulher, né? Os dois são criados à imagem de Deus. Não é só o homem, né? Não é só a mulher. Os dois são criados à imagem de Deus. E aqui volta novamente a bênção, né? Versículo 28. E Deus abençoou de sejam férteis e multipliquem-se, né? Então, ou seja, novamente a bênção, todos os seres vivos precisam da bênção antes de realizar a procriação, né? Antes de acontecer. E no 29, ele vai adicionar ainda mais uma coisa. Ele vai dizer como é que eles vão sobreviver, esses seres, né? E aí ele vai falar tanto sobre o homem, 29 e o 30, tanto ele vai falar sobre o homem, né? Como ele vai falar sobre esses outros animais que ele criou antes aqui, né? Que ele vai dizer: E eis que lhe dou todas as plantas que nascem toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Na verdade, aqui faz uma separação, né? Servirão de alimentos para vocês. O homem, ele vai receber aquelas vegetações que dão sementes e frutos, né? E para os animais, né? E dou todos os vegetais como alimento, tudo em si tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, todas as criaturas se movem rente ao chão. E assim foi. Na versão da João Ferreira de Almeida fica até um pouquinho mais claro, que ele diz assim, né? Ah, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes dou para mantimento, e assim Deus fez. Ou seja, existe uma separação entre duas dietas, né? Então, o ser humano, né? O ser humano, o Adão, né? Ele vai ter aqueles animais, aqueles vegetais que têm sementes e frutos, né? E os outros seres vivos, os demais seres vivos, eles vão ter as coisas verdes, as gramas, as folhas, né? Então, existe uma separação entre esses dois. Por que que isso é interessante? É interessante isso porque, primeiro, que aí volta essa questão da criação como algo tudo bom, né? Tudo que ele viu que ele havia feito era bom, né? Nos mitos de criação dos outros povos ali em volta e que influenciam esses, existe sempre existem batalhas, existem disputas, existem derramamento de sangue e na procriação entre os deuses, entre os seres vivos, tudo isso já faz parte desse universo, já faz parte desse mundo, já está intrínseco desse mundo. Ou seja, o mundo, nas outras criações, ele já é criado de uma forma, como se diz, com o sofrimento, com a morte e com a destruição, com as coisas que nós entendemos como não sendo boas, né? Porém, nesse mito de criação, nós temos uma inversão, uma separação totalmente oposta, na qual o mundo ele é feito completamente perfeito nas suas origens, e esse detalhe é dado, inclusive, nessa separação, porque nós não temos uma disputa aqui, né? Nós não temos um fight aqui, uma disputa entre alimento, né? Então, os seres humanos têm o seu alimento, os outros seres vivos têm o seu alimento, cada um tem o seu, não existe a necessidade de derramamento de sangue, né? Então, não existe derramamento de sangue aqui, né? Não existe morte, né? E não existe sofrimento, em tese, né? Aqui, né? Então, é isso que significa essa repetição de tudo era bom, né? Que é uma oposição a essa visão de mundo, né? Essa visão pagã, né? De que o sofrimento, a morte e as coisas que são representantes do mal, eles são intrínsecos do mundo, né? Eles fazem parte desse universo e não são separáveis dele, né? Aqui a criação, ela é feita, né? Como se tudo aqui estivesse ok, né? Tá tudo certo. Não existem essas coisas. Não existe o mal, né? Que é uma oposição completa em relação a esses mitos. É uma forma revolucionária de se ver.
se vê o mundo, né? Agora, na próxima aula eu vou estar retornando falando sobre a questão do segundo mito da criação. Vou terminar falando sobre o capítulo 2, que é o ponto aí meu de divergência que, entre outros intérpretes, que eu diria que esse aqui é o homem é uma dos clímax da criação, mas o objetivo do autor não é só esse. O objetivo do autor é de falar sobre os ritos específicos, né? Então, o homem ali é separado como nos propósitos, porque dá essa ideia de tomar posse, né? De receber aquilo que Deus dá, né? E Deus dá autoridade sobre tomar posse das coisas, de ter os alimentos, de fazer as coisas, que vai ser o argumento de tomar posse da terra, né? Dos israelitas. E o segundo ponto, né? Que seria um dos clímax aí, seria do rito do sétimo dia, né? Que inclusive é separado aí, né? É separado. Você vê que a gente fez o paralelismo e o sétimo dia ficou separado de tudo isso, né? Eu vou explicar o porquê que eu acho que tem essa opinião. A gente se vê lá.